Olá pessoal, boa noite. Então, bem-vindos ao curso Criptoescola. Sou Edson Bruschi. E hoje o assunto vai ser, apesar de que está todo mundo, né, querendo saber sobre Bitcoin, né, sobre criptos, a gente fala sobre criptomoeda, fala sobre Bitcoin especificamente, que é o nome que as pessoas mais conhecem, ou blockchain. Muita gente fica interessado no assunto, mas é importante você saber o que é, digamos assim, o que é o dinheiro primeiro, para depois você partir para tentar entender por que Bitcoin existe, qual é a ideia por trás do Bitcoin, por que Bitcoin foi criado e tudo mais. Então, essa primeira parte hoje é uma conversa sobre moeda, não é nada muito formal, procurando definir alguns termos que se usa bastante, não só no mercado de criptomoedas, mas no dia a dia mesmo. E nas próximas aulas a gente vai começar a partir daí para assuntos um pouco mais técnicos ou mais dedicados para o assunto do Bitcoin em si, né? Então, vamos começar com um assunto bem leve, algo bem light, que é a teoria dos jogos. Brincadeira, não é light, mas eu vejo isso como uma boa forma de começar a entender o assunto, como as coisas funcionam, não só no campo da criptomoeda, mas no campo das interações sociais mesmo, tá? A teoria dos jogos, apesar de que muita gente pensa que foi criado pelo John Nash, por causa do filme Uma Mente Brilhante, em que o Russell Crowe faz o papel do John Nash. O filme, aliás, é muito legal, mas ele passa a ideia de que a teoria dos jogos tenha sido criada por Nash. Na verdade, se a gente pode chamar alguém de pai da teoria dos jogos, seria o John von Neumann, que foi um matemático um pouco anterior, muito importante. O cara criou um monte de coisa interessante. Mas, assim, o que eu quero trazer é uma parte que é, digamos, o início da teoria dos jogos. É o jogo mais básico que se estuda quando se fala de teoria de jogos, que é o dilema do prisioneiro. Qual é a ideia do dilema do prisioneiro? É que você imagina que dois prisioneiros, o prisioneiro A e o prisioneiro B, foram presos. E eles foram pegos pela polícia. E a polícia oferece um prêmio pela delação. A gente conhece muito bem essa história, né, por tudo que a gente tem ouvido falar em delação premiada nos últimos anos, né? Então, se um prisioneiro, se os dois prisioneiros negarem o crime, se eles falarem não fui eu e não foi meu prisioneiro, a polícia vai dar um jeito de colocar os dois na caixa durante um ano, digamos. Agora, se o prisioneiro A Se o prisioneiro A negar e o prisioneiro B delatar, o que a gente vai ter é que o prisioneiro A pega 10 anos e o prisioneiro B fica livre. Então, o prisioneiro A negando e o prisioneiro B delatando, então aquele que negou pega 10 anos, aquele que delatou fica livre. É um prêmio por ter delatado o seu companheiro. E o inverso também vai acontecer, certo? Agora, se os dois delatarem, os dois pegam 5 anos cada um. Então, notem que isso aqui, na verdade, não é um dilema. Apesar da gente conhecer como o dilema do prisioneiro, em inglês isso é chamado como também, literalmente, dilema do prisioneiro, na verdade não é um dilema. Se você for um dos dois prisioneiros, o que você tem que fazer é delatar o seu amigo. Porque se você, digamos que o prisioneiro B negou, certo? Se o amigo dele negar, ele pega 1 ano. Se o amigo dele delatar, ele pega 10, ok? E o prisioneiro B, o que acontece? Se ele delatar, se o amigo dele negar, ele fica livre. Se o amigo dele delatar, ele pega 5 anos. Então, notem que, por exemplo, do ponto de vista do prisioneiro B, vale a pena delatar, porque em ambos os casos
ele fica livre ao invés de 1 ano, ou ele pega 5 anos ao invés de 10. Vale a pena delatar. O que acontece é que os 2 prisioneiros vão tender a delatar o seu amigo e a gente vai chegar no equilíbrio de Nash, que é isso aqui. Essa foi a sacada do Nash, do filme Uma Mente Brilhante, e que deu o prêmio Nobel para ele. Foi criar o conceito de equilíbrio no Nash. O equilíbrio de Nash é uma situação em que qualquer um dos participantes do jogo, se mudar a sua posição, ele fica em desvantagem. Então é melhor que ele fique nessa posição. E a posição de equilíbrio é essa. Porém, tem uma coisa muito interessante. A teoria dos jogos, aqui, né, o que a gente está vendo, o dilema do prisioneiro, nesse caso, é se a gente fizer uma jogada apenas. Mas isso não é o que acontece na vida real. O que acontece na vida real é que você joga e joga e joga continuamente durante a tua vida toda. Então, se você for fazer esse jogo aqui mais de uma vez, delatar sempre começa a não se tornar interessante. Isso, inclusive, foram feitos vários torneios de algoritmos, de programas de computador na década de 70, para tentar descobrir qual seria o algoritmo que consegue levar mais vantagem. Então, você poderia ter algoritmos muito simples, como delatar sempre ou negar sempre. E você poderia ter algoritmos bem mais complexos. E é bastante interessante que o algoritmo que, na média, se deu melhor contra todos os outros foi um algoritmo chamado Tit for Tat. O Tit for Tat a gente pode chamar mais ou menos como olho por olho. Quais são as características do algoritmo Tit for Tat? Ele começa benevolente. Ele começa não delatando o seu companheiro. A próxima jogada dele, ele vai fazer aquilo que o companheiro dele fez na jogada anterior. Então, se o companheiro dele delatou, agora ele vai delatar. Se o companheiro delatou, ele vai delatar de novo na próxima. Se o companheiro delatou de novo, ele vai delatar de novo na próxima. Agora, se o companheiro negou, aí ele vai negar. Então, o que ele está fazendo é sempre meio que dando troco. E vocês notem que nas interações humanas a gente faz muito isso. Você respeita o teu amigo enquanto ele te respeita. A partir do momento em que ele faz alguma coisa ruim para você, tu não quer mais papo com esse cara. Ele ferrou com a tua vida, tu vai querer ferrar com a vida dele também. Então, é bastante interessante, porque será que Tit for Tat está programado no nosso DNA? Será que os humanos cooperam por uma forma de seleção natural? E isso é bem possível, tá? Aí a gente acabaria entrando num outro ramo, que é da psicologia evolutiva, mas se você for imaginar que você tem vários seres humanos que agem de formas diferentes, e porque isso está no DNA deles, vai ter um certo tipo de comportamento que vai levar vantagem em relação aos outros. E sociedades formadas por humanos que têm esse tipo de comportamento vai levar vantagem em relação às outras. Então, isso talvez seja um dos motivos de que o Homo sapiens sapiens continuou, né? Foi selecionado, enquanto que o Homo sapiens neanderthalensis caiu fora da árvore da seleção natural. Até é bastante interessante que o Homo sapiens neanderthalis, se é que eu estou falando certo, ele inclusive era mais forte do que o sapiens sapiens. Mas o sapiens sapiens tinha algumas características que deram a ele vantagens. A princípio, o Tit for Tat a princípio estava no Neanderthalis também, tá? Mesmo porque a gente vê esse tipo de comportamento em muitos mamíferos. Em morcegos, por exemplo, tem esse tipo de comportamento. Só que tem uma característica que provavelmente o Neanderthalis não tinha e o Sapiens sapiens tinha, que é o desejo de colecionar coisas bonitas. A gente gosta de coisas que sejam brilhantes,
de coisas que tenham determinada forma, coisas que sejam decorativas. E é daí, provavelmente, que começa a surgir as primeiras formas de dinheiro, há cerca de 40 mil anos, quando o Sapiens Sapiens começa a trocar serviços por alguma coisa que seja mais tangível, por alguma coisa que você pode levar para lá e para cá. Tá? Então, se você for pensar, por exemplo, em uma... Como se diz, você certamente vai saber, uma peça de um colar. Não seria o pingente. Mas até poderia ser um pingente, mas nesse caso seria mais especificamente as beads aqui, eu não... Oi? As contas, isso. Então, se você for imaginar, por exemplo, que leva umas 2 horas para fazer uma conta de concha, então, e as pessoas gostam disso, acham isso legal, então esta conta de concha tem o valor de aproximadamente 2 horas de trabalho. Então ela representa 2 horas de trabalho. Então, você já começa a ter relações de valor de que, por exemplo, eu vou colher frutas durante 4 horas. 2 horas as frutas vão ser minhas, metade das frutas, né, o que eu colhi em 2 horas vai ser para mim, metade das frutas eu dou para você e você me dá uma conta de concha porque eu acho bonito. Okay? E você já começa a ter trocas por alguma coisa que não seja puro escambo. Você já começa a ter um proto-dinheiro, você já começa a ter uma forma de dinheiro primitivo. Isso, a gente tem várias evidências, como, por exemplo, tem uma coisa chamada o cinturão de Kula, que são umas ilhas polinésias, se não me engano, em que você tem colares circulando numa direção nas ilhas e você tem pulseiras circulando na outra direção. Então, esses objetos estavam sendo trocados por comércio há dezenas de milhares de anos atrás. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma pulseira e os colares muito semelhantes aos colares indígenas que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Bom, e ficar utilizando colares tem um motivo bastante interessante, colares e pulseiras, que é a questão da segurança. Se eu tiver um monte de conchinha amontoada num canto, alguém pode tomar. Agora, se essas conchinhas estiverem comigo o tempo todo, se essas contas estiverem comigo o tempo todo, vai ser mais difícil alguém pegar. Se o colar estiver, se a pulseira estiver comigo o tempo todo, vai ser mais difícil alguém pegar. Então, por isso esse formato de colares e pulseiras que a gente usa até hoje, né? E posteriormente anéis, por puramente segurança. Né? Então, além do fato das pessoas gostarem do enfeite, é uma forma de você manter contigo uma representação de riqueza. E quanto mais colares você tem, mais status você tem. É uma certa forma de ostentar, né? De você mostrar que você tem riqueza. Mas riqueza é dinheiro? Não necessariamente. Cada pessoa vai ter uma forma diferente de entender riqueza. Você pode dizer que riqueza é simplesmente aquilo que te faz feliz. Ok? Se você tiver muito dinheiro, casas, apartamentos, carros e etc., e você não for uma pessoa feliz, você é uma pessoa rica. Se você mora na beira da praia, numa prainha deserta, numa cabaninha, surfando e está feliz da vida com isso, talvez você possa ser considerado rico. Então, a riqueza é uma coisa muito subjetiva. Então, as coisas têm valor subjetivo. E esses valores são diferentes de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, você vai ter pessoas que dão mais valor à sua família, você vai ter pessoas que dão valor à cerveja com os amigos, você vai ter pessoas que dão valor a dinheiro, porque dinheiro te dá acesso a muitas coisas, né? Te dá acesso à segurança, né? De manter a sua família segura, te dá acesso a poder sair com os amigos. Né? Tempo também tem o seu valor.
e cada pessoa tem suas preferências. Então, e essas preferências mudam de pessoa para pessoa e é o que torna a sociedade tão diversa, né? E, bom, um próximo assunto, trocas voluntárias. Isso aqui, como eu falei, é bem um apanhadão geral, assim, né? A troca voluntária acontece sempre que duas ou mais pessoas fazem uma troca, que pode envolver dinheiro ou não, porque elas estão afim. Porque elas, sei lá, nós temos, por exemplo, um celular e uma câmera, e eu vou trocar minha câmera com o celular do Guilherme, porque eu acho que o celular dele vale mais do que a minha câmera, e ele acha que a minha câmera vale mais do que o celular dele. Então, nós dois, pelo menos na nossa concepção, saímos dessa troca com uma certa vantagem. Nós saímos melhor do que nós estávamos antes. As trocas, havia um entendimento, até o século XVIII especialmente, em que as trocas aconteciam com coisas de valores iguais. Em que, por exemplo, se a gente for trocar uma banana com uma maçã, é porque as duas coisas são iguais. E, na verdade, não. Isso depois vem com Menger, se não me engano, em que ele fala que as trocas acontecem, na verdade, quando o cara que tem a maçã valoriza a banana mais do que a maçã, e o cara que tem a banana valoriza mais a banana do que a maçã. E aí, com isso, eles realizam a troca, porque eles acham que ambos estão tendo vantagem com isso, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante, porque capitalismo, em especial para o pessoal da Escola Austríaca de Economia, significa simplesmente trocas voluntárias. São dois ou mais indivíduos fazendo trocas de serviço, produtos, qualquer outra coisa, inclusive dinheiro, porque eles estão afim, tá? Então, quando surge um meme tipo isso, dá vontade de bater com a cabeça na parede. Porque onde é que está vamos dizer assim, o voluntariado do cara que foi bombardeado? Né? O cara que foi bombardeado se saiu melhor? Ele foi bombardeado de livre vontade? Não, né? Não tem nada a ver. Então, o que você tem aí, na verdade, é uma troca involuntária, uma troca forçada. Você tem, como, por exemplo, acontece no caso de um roubo, em que você tem uma pessoa tomando uma coisa da outra. Então, uma pessoa fez isso porque estava afim, a outra não estava afim. Uma pessoa tomou vantagem, a outra não tomou vantagem, tá? Então, troca voluntária é uma coisa, roubo é outra, tá? Então, é bastante importante ter isso muito claro, porque muita confusão sai daqui. A troca voluntária é quando os envolvidos estão afim, troca involuntária é quando pelo menos, dos indivíduos não está afim. O que é que faz com que sexo consensual não seja estupro? O fato de que as duas pessoas estão afim. O que é que faz com que, sei lá, uma troca de produto por serviço não seja roubo? É o fato de que as duas pessoas estão afim. A partir do momento em que uma das pessoas não está mais afim, isso não é uma troca voluntária. Isso, consequentemente, não é capitalismo. Talvez aqui valha a pena fazer um breve esclarecimento, que quando o pessoal de Escola Austríaca de Economia, pessoal de Escola de Chicago, pessoal de Escola Ortodoxa de Economia está falando de capitalismo, eles estão se referindo à troca voluntária. Eles estão se referindo a pessoas, ao que a gente chama de capitalismo de livre mercado, em que não existe alguém forçando, colocando barreira, proibindo, impedindo alguma troca de acontecer, tá? O que é muito diferente do capitalismo de compadrio ou capitalismo de Estado, que é quando você tem alguém forçando, você tem o Estado regulando ou proibindo uma atividade ou coisa parecida, tá? Em geral, quando o pessoal libertário, liberal,
anarcocapitalista, direita, talvez a gente possa dizer, apesar de que eu não gosto dos termos direita e esquerda, mas quando esse pessoal fala em capitalismo, geralmente eles estão se referindo a capitalismo de livre mercado. Quando você pega comunista, socialista, esquerdista, anarcocomunista, essa galera falando, se referindo a capitalismo, eles estão se referindo a capitalismo de compadrio. Então, são coisas diferentes. É bastante importante deixar isso claro para que todo mundo fale a mesma língua, para que as pessoas consigam se comunicar. Porque se quando eu estou falando com você, eu falo capitalismo, imaginando uma coisa, e você imagina outra, a comunicação não vai acontecer de forma adequada. Então é importante que a gente esclareça isso, para que a gente consiga, antes de continuar a conversa. Tá? Bom, mais um termo que é bastante interessante, é bastante falado e pouco compreendido. É a tragédia dos comuns. Imaginem vocês que você tem um pasto numa vila e esse pasto é de ninguém. Ok? E eu crio ovelhas, ela cria ovelhas, qual é o seu nome? Carolina? Eu vou pegar a Carolina para ser meu Judas hoje. Então, a Carolina cria ovelhas, o Guilherme cria ovelhas, e a gente tem aquele pasto verdinho, bonitinho lá que não é de ninguém. O que é que a gente vai fazer? A gente vai sobreutilizar esse pasto. Eu vou colocar as minhas ovelhas para pastar, a Carolina vai colocar as ovelhas dela para pastar, o Guilherme vai colocar as ovelhas lá para pastar. Esse pasto não vai ser replantado, porque não é do interesse de ninguém. Talvez a gente até entre num acordo a esse respeito, mas a princípio ninguém vai cuidar disso. E o que é que vai acontecer? O pasto vai ser destruído, aquela terra não vai prestar para mais nada e pronto, acabou o pasto. Então, isso acontece quando você tem coisas que não tem dono. Aquele velho ditado, o olhar do fazendeiro engorda o gado, né? Existem várias formas de enxergar isso. Todas elas se referem a isso, né? Se alguma coisa não tem um dono, não tem alguém que cuida, não vai funcionar, tá? Então, é daí que vem o conceito de propriedade privada. Então, quando você tem alguma coisa que é pública, que é de todo mundo, ninguém cuida. E a gente vê isso diariamente quando eu pego o carro vindo de Blumenau para cá, é bastante óbvio essa situação. A estrada é pública e por isso ela é muito mal cuidada. Quando você pega uma estrada, mesmo que ela não seja privada, ela é dada como concessão, o que não é privatização, é muito diferente. Mesmo uma estrada concessionada, se é que é essa a palavra, ela já é muito mais bem cuidada, porque agora tem alguém obtendo lucro com aquilo que tem interesse em manter aquela estrada funcionando, né? Se a estrada fosse realmente privada, fosse de uma pessoa que ganha dinheiro com os carros passando lá porque está cobrando pedágio, essa pessoa teria todos os incentivos para manter a estrada no mais perfeito estado para que ela fosse muito utilizada e ele ganhasse muito dinheiro. Então, né, só recapitulando, né? Então, quando alguma coisa não tem dono, ela acaba caindo na tragédia dos comuns, em que ela vai ser sobreutilizada ou não vai ser bem cuidada ou qualquer coisa parecida, enquanto que quando você tem propriedade privada, o dono cuida dessa propriedade porque é do interesse dele. Tá? E propriedade privada, eu acho que eu não coloquei isso aqui. Propriedade privada faz sentido quando você está se referindo a bens escassos. Então, quando você tem alguma coisa que não tem para todo mundo, faz sentido você ter regra de propriedade privada. Agora, se você tiver alguma coisa que for absurdamente abundante, a gente, de certa forma, até poderia colocar ar, por exemplo. Tá? Ar é bastante abundante, se bem que a gente até poderia estender a discussão para poluição e etc., mas vamos considerar de uma forma bastante simples.
Ar tem para todo mundo, não está faltando, então ar não tem valor. Eu posso pegar ar, ensacar, fazer qualquer coisa com ele, armazenar, que ninguém será prejudicado com isso, porque para as outras pessoas tem o suficiente. Agora, se a gente for pegar coisas que são mais escassas, como por exemplo comida, então aí você já começa a ter sentido em ter propriedade privada. Que mais? Vamos lá. Oferta e demanda. Mais um assunto que é legal. Colocando isso de uma forma bastante simples. Tá? Quanto mais existe de uma determinada coisa, menos ela vale. Então, quanto mais uma coisa é ofertada, menos o preço dela, menos o valor dela. Por exemplo, ar vale praticamente nada, porque ar tem bastante, certo? Agora, terrenos no centro de Florianópolis, eles valem bastante, porque tem pouco. Tem muita gente querendo terrenos no centro de Florianópolis e não existe terrenos suficientes para todo mundo que quer terrenos no centro de Florianópolis. Isso faz com que o preço dos terrenos subam. Então, isso, por enquanto, falando do lado da oferta, né? Então, quanto mais uma coisa é ofertada, menos ela vai valer. Por outro lado, a gente tem a demanda. Se uma coisa é muito demandada, o preço dessa coisa sobe. Se uma coisa é muito pouco demandada, o preço dela cai. Se a gente tiver Pink Floyd fazendo um show sei lá, diz o nome de um lugar aqui. Aqui, Stage? Stage. Então, se Pink Floyd for tocar no Stage, vai ter demanda pra caramba. E todo mundo vai querer ir lá ver, certo? Isso faz com que o local consiga cobrar um preço alto. Se a minha banda for tocar lá, não vai ter tanta demanda assim. Então, o valor do ingresso vai ser mais baixo. Então, isso vai acontecer com qualquer coisa, mesas, cadeiras, tomadas, sapatos, roupas, comida. Se existe demanda por uma determinada coisa, se as pessoas querem comprar feijão, o valor do feijão vai subir. Se ninguém quiser comprar feijão, o valor do feijão vai cair. E isso é uma forma do mercado encontrar um ponto de equilíbrio. Então, vai ter mais 3 assuntos, mais 3 termos que a gente vai ver, mas isso vai ficar no meio dos próximos slides, tá? Que é padrão ouro, lastro e inflação. E isso, particularmente, tem bastante relação com o assunto que a gente vai ver mais amanhã, que vai ser de criptomoedas mesmo, tá? Então, vamos voltar um pouquinho agora para falar de dinheiro, tá? A gente tem, né, bem essa ideia de que começa a existir alguma coisa que é utilizada como dinheiro, aí, eventualmente, moedas começam a ser cunhadas, depois você começa a ter o dinheiro de papel, aí a gente tem cartão de crédito, daí hoje a gente tem Bitcoin. Bom, essa história a gente mais ou menos conhece, a gente viu na escola, né? Mas o que a escola não falou, não explicou bem para a gente é o que é o dinheiro, né? Eu fiz aquela introdução no início, né, falando das contas, né, de concha, por exemplo. Mas assim, o dinheiro tem sido uma coisa muito mal compreendida, né? Na própria Bíblia está falando lá que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? As pessoas têm essa ideia de que dinheiro é uma coisa suja, que trabalhar por dinheiro não é tão legal quanto trabalhar por fazer o bem ao próximo ou coisa parecida, né? Na verdade, primeiro, que essa interpretação está errada. O que na Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não o dinheiro. Então, a cobiça seria a raiz de todos os males. E a outra situação é que dinheiro honestamente adquirido, você pode entender como um certificado de que você fez alguma coisa boa para alguém. Então, se
Se, por exemplo, foi o Guilherme lá em casa, cortou a minha grama e eu dei R$50 para ele, o Guilherme fez uma coisa boa para mim, e com esses R$50 eu estou passando para ele uma parte dos direitos, vamos chamar dessa forma, que eu adquiri por ter feito coisas boas para outras pessoas no passado. Quando o Guilherme pega essa nota de R$50, vai na padaria e compra pão, o padeiro recebe essa nota como se ele olhasse para a cara do Guilherme e falou: pô, tu é o cara que cortou a grama do Brusque, né? Então, tu tem direito a esse pão, e isso vai ser 1/5 dos teus créditos por ter feito isso para ele. E isso vai circulando na sociedade toda, tá? Como ficar acompanhando quem é que fez a coisa boa para quem é que está devendo valor e não dá? Isso funciona em sociedades muito reduzidas, como por exemplo numa família. Você tem 4, 5, 6 pessoas, você até consegue acompanhar isso. De que, o irmão cortou a grama, então por causa disso ele vai ter, sei lá, direito a horas de videogame. Não sei, tá? Numa família você consegue fazer isso. Numa sociedade com centenas de milhões de pessoas, com 7 bilhões de pessoas aproximadamente que a gente tem no planeta, não dá, não tem condições. Então a gente precisa ter uma forma de rastrear esse crédito que as pessoas têm. Então essa seria uma forma que talvez a minha forma favorita de enxergar o dinheiro. Tanto que é interessante que em muitos livros, em muitas histórias de ficção científica especialmente, o dinheiro universal utilizado na galáxia, ele tem o nome de crédito. Né? Então você tem os créditos estelares, né? Coisa parecida. Né? Então, que remete a isso, né? A essa coisa de que você tem um certo crédito que pode utilizar para alguma coisa, para comprar água, para comprar terreno, sei lá. Isso vai depender de quanto crédito você tem. Então, o dinheiro é apenas uma forma mais rápida de controlar isso, tá? Mas o dinheiro começa a ficar mais parecido com a forma como a gente tem hoje, com os lídios, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, né? É isso? Não diz ali, se não me engano é isso. Que era um pessoal que falava grego, na Anatólia, onde hoje fica a Turquia, e os reis de Lídia, um deles a gente conhece bem de nome, que é o Midas, por exemplo, aquele que tudo que toca vira ouro. Então, o rei Midas e outros que vieram antes e depois dele, cunhavam moedas de ouro e utilizavam isso para rastreio para troca, para fazer negócios, tá? Por que é que o dinheiro era emitido pelo rei? Porque o rei era o único que tinha poder para proibir falsificações. Então, a princípio qualquer pessoa pode emitir dinheiro, mas você precisa ter, entre outras coisas, uma forma de autenticar esse dinheiro, uma forma de que seja provado de que, ok, esse dinheiro é de verdade, foi emitido pelo Brusque, né, vale tanto, etc. Não, essa nota não está adulterada, etc. Quem é que tinha poder para fazer isso? Apenas o rei. Por quê? Porque se alguém fosse pego adulterando moedas ou falsificando moedas, ele perdia a cabeça, certo? Então, auto-incentivo para que você não faça isso. Então, por isso que o dinheiro, ele praticamente sempre foi visto de uma forma centralizada. Né? Você tem pelo menos desde essa época, né? Você tem uma entidade que emite dinheiro. Então, tradicionalmente, governos, reis, né? E a palavra dinheiro, ela vem do Império Romano. A gente tinha o denário, que era uma moeda de prata que valia 10 ases, que era uma moeda de bronze, se não me engano. Isso muda também ao longo do tempo. Esse é o as. E você tinha o áureos também, que valia 25 denárii. Então, é daí que vem o nome dinheiro, né? E como a gente já meio que falou,
uma grande vantagem do dinheiro é ser uma forma melhor de negócio do que barter, escambo, tá? Do que fazer escambo. Porque escambo tem um problema que é a dupla coincidência de desejos. Em que se a gente for trocar uma banana por uma maçã, o cara que tem maçã tem que querer banana, o cara que tem banana tem que querer maçã para que essa troca aconteça. Agora, se o cara que tem banana não quer maçã, ele quer galinhas, você vai ter que encontrar um terceiro que queira maçã. Então, já dá para notar que a coisa começa a ficar bastante complicada. Tá? Então, uma das primeiras funções do dinheiro é como meio de troca. Então, ao invés da gente trocar bananas por maçãs, eu vou vender as minhas bananas por dinheiro e com esse dinheiro eu vou comprar maçã ou qualquer outra coisa que eu quero. Então, fica muito mais fácil você ter um meio de troca na sociedade para fazer negócios. Então, o dinheiro acelera muito. Inclusive, uma estimativa é que quando o Homo sapiens sapiens começou a fazer trocas, a velocidade de negócios, né? Na época, obviamente, não se chamava negócios, não se chamava dinheiro e tudo mais. Né? A língua falada era extremamente rudimentar, né? Mas acredita-se que a economia foi multiplicada por 10, e por isso a população dos sapiens sapiens multiplicou por 10 num período relativamente curto de tempo. Tá? Então, você ter um meio de troca deixa aumenta a velocidade de negócios na economia. E quanto mais negócios a gente faz, mais rico a gente fica. Imagine que você tem uma loja, sei lá, você vende produtos no Mercado Livre. É bastante óbvio que quanto mais produtos você vende, mais dinheiro você ganha, certo? E quanto mais dinheiro você ganha, mais segurança você consegue ter para a sua família, você consegue morar numa casa mais confortável, você consegue comer melhor e etc. Tá? Então, essa é a primeira função do dinheiro, como meio de troca. Segunda função do dinheiro é como unidade de conta. Imagine que a gente precise sei lá, ter uma padronização de quantas bananas vale uma maçã, quantas maçãs vale uma galinha, quantas bananas vale uma galinha. A gente começa a ter muitos preços, a gente começa a ter muitas relações de valor entre as coisas diferentes que circulam na economia. Então, se você tiver uma economia com 100 produtos, você já tem 100 vezes 100, 10 mil. Você já tem 10 mil relações de preços diferentes, com apenas 100 produtos. Não dá... a gente pode dizer que um dos grandes problemas escambo. Um dos grandes problemas do escambo é a escalabilidade. O escambo não escala. Você não consegue fazer muito escambo por causa dessas dificuldades todas, né? E você ter uma única unidade que sirva como um valor de referência é bastante útil, porque agora, ao invés de você ter preço de 100 coisas em relação a 100 coisas, se você tem uma tabela de 100 por 100, agora você tem uma coluninha de 100 por 1, porque todas as coisas estão referenciadas àquele valor de referência que você escolheu. Então, a gente pode, por exemplo, escolher, vamos colocar o preço de tudo em relação a bananas, certo? Ou a gente vai colocar o preço de tudo em relação a abraços, não sei, qualquer coisa. Mas, por vários motivos, a sociedade tem escolhido algumas coisas específicas, né? Como, por exemplo, conchas, artefatos de madeira bonitinhos, ou então, mais tarde, moedas de ouro, moedas de prata e coisas assim. Porque se você for pegar prata, por exemplo, prata e ouro, né? Os metais eles têm algumas propriedades muito boas, como, por exemplo, você consegue fazer em porções
em porções pré-definidas, iguaizinhas, com a mesma pureza. Então você consegue ter uma unidade de valor de referência bastante prática, bastante interessante para utilizar. Muito mais do que bananas, por exemplo, que têm tamanhos diferentes e espécies diferentes. Então, isso aqui, por exemplo, é um caso real, tá? Eu estava montando um computador com um sobrinho, e aí a gente saiu em várias lojas de informática na internet, vendo quais eram os processadores disponíveis, quanto eles custavam, qual a performance deles, fazendo cálculo de performance por custo, colocando isso numa tabela. Isso aqui é bastante, o fato de a gente ter duas curvas de tendência é bastante interessante. Isso aqui são processadores da AMD, isso aqui são processadores da Intel. Então, não é marketing, tá? Mas a AMD te dá mais processamento pelo mesmo preço, né? Mas aí, o que é que você faz? Quando você pega e joga um gráfico, fica bastante fácil de você decidir, por exemplo, que, eu não vou pagar R$800 por esse processador que tem a mesma performance desse de 400. E aí eu vou comprar esse cara aqui. Então, você consegue fazer esses cálculos mesmo que eles não sejam colocados numa planilha ou em gráficos. Você faz esses cálculos mentalmente, né? Eu posso comprar banana ou posso comprar maçã. O quilo das duas está igual. Qual delas eu gosto mais? Ou, maçã está mais caro do que banana. Eu gosto mais de maçã, mas justifica pagar mais? Será que eu deixo a maçã e levo a banana? Então você começa a fazer essas valorações, mesmo que elas sejam em boa parte de forma meio que automática, sem tomar consciência daquilo que você realmente está fazendo, né? Então, nós já temos duas funções do dinheiro, que é o meio de troca e unidade de conta. E a gente vai ter uma terceira propriedade, uma terceira função bastante importante do dinheiro, que é a reserva de valor. Então, se você tiver, por exemplo, uma plantação de soja, isso é uma riqueza, isso tem um valor. Seria muito interessante se você pudesse pegar essa plantação, né, e ir colhendo aos poucos e ir utilizando conforme você necessita. Ou então, sei lá, colher tudo, deixar num silo e conforme você vai precisando de produtos e serviços, você vai pegando essa soja que você colheu e vai vendendo aos poucos. Mas isso não funciona muito bem. Primeiro, por uma óbvia questão de espaço e segundo, porque a soja vai estragar. Então, você precisa ter uma forma de trocar essa soja por alguma coisa que não vai estragar com o tempo e de preferência que não ocupe muito espaço. Então, tradicionalmente, ouro tem sido utilizado para isso, né? Ouro tem várias propriedades que tornam ele especialmente interessante para ser utilizado como dinheiro, mas uma delas é isso, de que ele não estraga. O ouro não fica se transformando em outro metal com o decorrer do tempo. Então ele é muito estável. Você consegue ter um grau de pureza alto, então isso faz com que você tenha unidades bem definidas, em que você pode transacionar em gramas de ouro, por exemplo. Agora, aquela nossa tabela, a gente pode fazer tudo em gramas de ouro, né? Quanto vale 1 quilo de banana? X gramas de ouro. Quanto vale um computador? X gramas Y gramas de ouro. Quanto vale uma câmera fotográfica modelo blá blá blá? Z gramas de ouro. Você consegue ter tudo em gramas de ouro, tá? Só que ouro é uma coisa que tradicionalmente tem um valor um pouquinho elevado. Então, você tem tido a situação do bimetalismo, que seria mais um outro termo, que é quando você tem na economia mais do que um metal sendo utilizado como referência de valor, ou quando você tem uma taxa fixa entre eles, tá? É bastante interessante que lá no Império Romano, 25 denárii, um áureos valia 25 denárii. E o preço das duas moedas é aproximadamente o mesmo. Então isso significa que o ouro valia 25 vezes mais do que a prata, lá na época do Império Romano. No início do século XX, essa relação
era mais ou menos próxima nos Estados Unidos, em que um dólar equivaleria, grosso modo, tá? Porque essa história é bastante complicada, mas um dólar, grosso modo, valeria 20, vamos colocar de outra forma, 20 dólares dava uma onça de ouro, obrigado, e um dólar seria uma onça de prata. Tá? Então, uma relação de 1 para 20. Interessante como em praticamente 2.000 anos essa relação mudou muito pouco. Né? Depois ela muda para 1 para 35, coisa assim, mas mesmo assim ela é próxima. Né? Então, só finalizando, né? Dinheiro tem funções e dinheiro tem propriedades. Então, as propriedades, isso muda de autor para autor. Alguns, por exemplo, não consideram meio de troca. Tá? Tem autores que colocam mais uma terceira função, que eu não lembro agora qual é, mas a grande maioria considera que dinheiro é alguma coisa que sirva como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Tá? E ele também vai ter propriedades, podem ser várias, vai aparecer num slide mais para frente, mas em especial transportabilidade, divisibilidade e fungibilidade. Transportabilidade, a gente quer uma forma de dinheiro que seja fácil de levar para um lugar para outro. A gente quer um dinheiro que seja facilmente divisível. E a gente quer algum dinheiro que seja fungível, ou seja, que uma unidade de dinheiro não tenha valor diferente de outra unidade do mesmo dinheiro. Por exemplo, uma nota de R$10 vale R$10, independente de se ela é nova ou se ela é velha, se ela está meio rasgadinha ou se ela está inteirinha. Se alguém rabiscou uma cobrinha enrolada ou se alguém rabiscou a cara do Che Guevara, não interessa. Elas continuam valendo R$10, tá? E aí a gente vai fazer uma pequena digressão ou digressão, como é que é? Pequeno desvio, que seja. O dinheiro emitido pelo governo tem alguns problemas, tá? A gente vai falar algum deles, tá? E a princípio o dinheiro poderia ser emitido por outras entidades que não sejam governos. Mas por que é que o dinheiro do governo tendo alguns problemas, isso não é uma coisa nova, tá? Por exemplo, muitos economistas e historiadores atribuem a queda do Império Romano à inflação, por exemplo, tá? Então, se o dinheiro do governo tem alguns problemas, por que é que a gente usa apenas o dinheiro do governo? Por que é que a gente não usa outras formas de dinheiro? Por que nós não criamos as nossas próprias moedas de ouro? Por que ao invés de lidar com reais, a gente não lida com dólares ou euros ou libras esterlinas, que são formas de dinheiro talvez um pouco melhores do que o real? Porque nós não podemos. Tá? Porque nós somos obrigados a utilizar real. E isso não é de hoje. Tá? No decorrer da história, basicamente desde que os reis lá da Anatólia começaram a emitir dinheiro, eles também forçaram seus súditos, né, e pessoas que negociavam com seus súditos a utilizarem o dinheiro do rei. Não era permitido utilizar outra forma de dinheiro. Porque você ter o poder de emitir, de cuidar, de controlar o dinheiro, é muito poder. E nenhum rei vai querer, vai perder a oportunidade de pegar esse poder para si, certo? Então, a gente tem várias situações no decorrer da história em que utilizaram dinheiro que não fosse do governo, dava pena de morte, por exemplo. E no Brasil, por exemplo, a gente tem a situação em que você não pode fazer um contrato especificado em alguma moeda que não seja real. Você não pode contratar uma pessoa e pagar em outra moeda ou, sei lá, em produtos ou coisas parecidas. Até dá para fazer alguns acordos, mas eles são complicados. Em geral, você precisa lidar com real. Se você tiver um negócio, né, você tem uma lojinha e você trocou alguma coisa com o teu cliente e você precisa emitir a nota
nota fiscal. Essa nota fiscal tem que ser denominada em real. Você precisa pagar os seus impostos em real. Então, isso são tudo formas que o governo encontra de te obrigar a utilizar o dinheiro dele. Então, mesmo quando você tem situações, por exemplo, Venezuela, em que o dinheiro simplesmente colapsa, a economia sofre tanto porque ela não consegue escapar para outra forma de dinheiro, porque o governo não deixa. Se o governo venezuelano, simplesmente a hora que o Bolívar tivesse começado a despencar, tivesse dito, olha galera, use o dinheiro que vocês bem entenderem, e o pessoal começasse todo mundo a lidar com dólar, provavelmente, olha, uma parte considerável do pessoal que está passando fome na Venezuela não estaria. Tá? Então, mas aí vem uma coisa, então a gente vai abolir o dinheiro do governo? Seria uma boa, mas não é necessário. Tá? O Hayek diz na Desestatização do Dinheiro, que é um dos livros recomendados para essa aula de hoje, que ele não está muito preocupado com que o governo pare de emitir dinheiro. Ele está mais preocupado que o governo não proíba outras entidades de emitirem suas formas de dinheiro. Então, o que isso tem de relevância para nós? Ok, o Brasil pode continuar emitindo real, mas deixa a gente usar Bitcoin, deixa a gente utilizar o dólar, deixa a gente utilizar moedas de ouro se a gente tiver afim. Tá? Não proíbam a gente de utilizar outras formas de dinheiro. Seria a ideia, essa é uma das ideias centrais do livro do Hayek, que é muito legal porque ele discute no livro como diferentes formas de dinheiro, como diferentes moedas competiriam no livre mercado. E o livro foi escrito em 76 e a gente está vendo isso hoje com as criptomoedas, quando a gente tem Bitcoin, Dash, Ethereum, Monero e por aí afora vai, mais de 1.500 moedas competindo no livre mercado. E isso está bem dentro do que Hayek escreveu há 40 anos. Então, é bem interessante. Bom, e quais seriam esses problemas do governo, do dinheiro do governo? Existem algumas coisas que são mais episódicas, tá? Tipo Venezuela, tipo República de Weimar na Alemanha, ou, por exemplo, um caso recente que é a desmonetização na Índia, em que o primeiro-ministro simplesmente chega na televisão e diz, ó galera, as notas de 500 e 1.000 rúpias não estão valendo mais. Então quem tiver notas de 500 ou 1.000 rúpias, vai no banco trocar, porque ninguém mais pode aceitar notas de 500 e 1.000 rúpias. Resultado, filas e mortes, e fome, e por aí afora vai. Por quê? Pensa na nossa situação. Nós temos conta no banco. Nós, digamos assim, uma boa parte do nosso dinheiro não está em espécie na nossa carteira. Ela está em nossa conta no banco. Então, se o governo brasileiro falar, ó galera, dinheiro, as notas de 100 reais não estão valendo mais, vai ser um transtorno, tá? Mas assim, não vai ser nada tão absurdo. Para algumas pessoas vai ser bem ruim, né? Mas no geral a gente vive bem dessa forma, tá? A gente superaria bem isso. Agora, quando você faz isso numa população altamente desbancarizada como a Índia, em que, sei lá, metade da população não tem conta no banco, mesmo porque metade da população não tem registro de nascimento, eles não têm documentação, não têm comprovante de renda, não tem comprovante de residência, como é que uma pessoa dessa vai abrir conta no banco? Não tem como. Então, uma parte, digamos, a reserva de valor dessas famílias é algumas notas de 1.000 rúpias guardadas num jarro escondido no armário da cozinha. E aí, quando o governo diz que essas notas não valem mais, esse pessoal se ferra. Então, a história que eu sempre repito, né, já contei essa história umas 15 vezes, um pai estava com a filha doente, pegou seu carro, parou no posto de gasolina para abastecer, e o frentista disse, desculpa senhor, não posso aceitar o seu dinheiro. Fim da história, menina morre, porque o pai não conseguiu abastecer o carro e levá-la para o hospital. Então, muitos e muitos casos de gente na fila, querendo, do banco, passando mal e etc. Tá? Ou de gente realmente, literalmente morrendo
por causa de uma decisão arbitrária e ridícula dessas. Tá? Qual é a desculpa? Aquelas de sempre, né? É para evitar lavagem de dinheiro, é para combater corrupção, é porque esse dinheiro está sendo utilizado por traficante, porque estão vendendo armas, não sei o que, financiando o terrorismo, é sempre as mesmas desculpas. Tá? Os motivos reais são bem diferentes. Mas, bom, isso aí são digamos assim, seriam alguns episódios fora da curva, né? Que a gente não vê todo dia. Mas tem uma coisa que a gente vê todo dia, que é a inflação. A inflação de preço na escola ortodoxa e especialmente na escola austríaca, inflação se refere a aumento de quantidade de dinheiro na economia. Tá? A moeda está inflada. Quando um economista austríaco e boa parte dos economistas ortodoxos forem falar em inflação, eles não estão se referindo... Inflação só, tá? Só essa palavra. Eles não estão se referindo ao aumento de preço, eles estão se referindo ao aumento de dinheiro. O aumento do dinheiro, o aumento de preço, ele é uma consequência do aumento do dinheiro. Por isso que a gente falou em oferta e demanda lá antes. Porque quanto mais dinheiro é colocado numa economia, menos esse dinheiro vale. Então, por determinados motivos, o governo fica imprimindo dinheiro, e eu estou simplificando bastante a história, porque tem toda uma situação de reserva fracionária, banco, etc. A gente não vai entrar nisso para não estender muita discussão. Então eu vou dizer que é o governo, porque quem define essas políticas é o governo. Então, como o governo fica imprimindo dinheiro, o dinheiro fica cada vez valendo menos. Se a gente tiver R$1 trilhão na economia e o presidente do Banco Central, que eu nem sei quem é, amanhã decidir que vai ter mais R$1 trilhão na economia, o dinheiro que nós temos na carteira e no banco, ele vai, grosso modo, passar a valer metade. Tá? Então, isso é uma coisa bastante importante, diferenciar a inflação monetária de inflação, esqueci a palavra, mas inflação de preços, digamos. Tá? A inflação de preços, o aumento dos preços, ele é consequência da inflação monetária. E a gente nota isso em algumas coisas assim, bem interessantes, como, por exemplo, a tendência do preço das coisas, se não fosse a inflação monetária, seria cair. Tá? E isso aconteceu em vários momentos na história. Por quê? Digamos que a quantidade de dinheiro continua sendo a mesma. Tá? O governo imprimiu X reais e parou por aí. Tá? Desligou a impressora. Então, conforme o tempo vai passando, aquele fazendeiro que fazia tantas sacas de feijão por hectare, ele vai melhorando os seus processos, vai comprando máquina mais moderna, vai aprendendo novas técnicas e vai começando a produzir mais. Então, ao invés de fazer, 100 sacas num determinado espaço, agora ele faz 105. No outro ano ele faz 108. Passa mais 2 anos ele está fazendo 120. E não só ele, os outros fazendeiros que produzem feijão também. E aí eles começam a entrar numa guerrinha de preço. Para conseguir vender o seu feijão, eles começam a cobrar um pouquinho mais barato, ainda obtendo lucro, mas eles vão caindo o preço até mais ou menos chegar no equilíbrio. Então, os valores das coisas vão caindo. Mas a gente não vê isso. O que a gente vê é o valor das coisas subindo. E é bastante interessante a gente pegar os 12 meses anteriores à criação do Plano Real, que é... Onde está? Plano Real, 1994. Aqui, tá? Então, se a gente for pegar aqui, de julho de 93 até junho de 94 e fizer a continha dos juros compostos daí, dá 5.000% de inflação em 12 meses. Então, imagine que você tem uma nota que compra 1 quilo de feijão, passa um ano, essa nota vale 20 gramas de feijão, certo? Então, esse é o ponto que chegou a impressora brasileira. A Venezuela está mais ou menos nisso hoje, tá?
Venezuela a estimativa, se não me engano, é algo perto de 7.000% ao ano. Tá? Estimativa oficial, tá? Que na vida real provavelmente é bem pior, assim como no nosso caso provavelmente era bem pior do que isso. Só que, e aí veio o Plano Real que conseguiu dar uma freada na inflação, mas não freou completamente, né? Tanto que isso aqui é quantidade de reais na economia e isso vem subindo desde o Plano Real. Tá? E para quem, né, sempre tem gente que fica em dúvida o que são esses picos ali, isso ali é o 13º salário do funcionalismo público. Tá? Então, o governo continua imprimindo dinheiro. Isso faz com que o seu dinheiro valha cada vez menos e a gente tem algumas situações ridículas, como uma nota de $1 trilhão zimbabuanos que não vale o papel em que ela está impressa. Tá? Tem aquela piadinha em que um zimbabuano está com um carrinho de mão cheio de dinheiro comprar pão e aí um repórter, né, sei lá, da CNN, não sei, chega e pergunta para ele, mas você não tem medo que roubem esse teu dinheiro? Ele fala, eu tenho medo que roubem o meu carrinho de mão. Então, o dinheiro passa a não cumprir mais as suas funções. Ele não é mais reserva de valor, ele é um meio de troca, ele é um péssimo meio de troca. Já que a gente estava falando de dinheiro do governo, e o governo tem essa mania chata de ficar imprimindo dinheiro, e a gente vai voltar um pouquinho para esse assunto depois, é legal fazer um adendo que uma das características interessantes de Bitcoin, especialmente, tá? Porque isso muda de moeda para moeda, mas a gente vai se concentrar em Bitcoin porque de longe é a maior moeda, foi a primeira, a tecnologia surgiu praticamente aí, então é muito interessante a gente usar o Bitcoin como referência para depois falar de outras coisas. Então, o dinheiro do governo, ele te dá essa insegurança de que você não sabe, mesmo porque não existe uma estimativa confiável de quanto dinheiro existe na economia, quantos reais existem, quantos dólares existem. Até existem alguns números aproximados, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, a gente não sabe quantos reais, mesmo se a gente soubesse exatamente quantos reais existem na economia hoje, a gente não sabe quantos reais vão existir na economia daqui a um ano. A gente sabe por experiência que vai ser mais, mas a gente não sabe quanto mais. Então isso gera muita insegurança para todos os agentes no mercado. E o Bitcoin é bastante diferente dessa situação, porque ele pode não estar muito bem definido no lado da demanda. A gente não sabe quanto o Bitcoin vai ser demandado daqui a 5 anos. A gente não sabe se ninguém mais vai estar dando bola para isso ou se vai estar todo mundo utilizando o Bitcoin no dia a dia. Nós realmente não sabemos. Mas a gente sabe, de uma forma bem segura, quantos bitcoins vão existir daqui a 5 anos. Então, se ele não está definido no lado da demanda, pelo menos ele está muito bem definido no lado da oferta. Quando o Bitcoin foi criado, eram criados 50 bitcoins a cada 10 minutos. Depois de 4 anos, esse número caiu para metade, 25. Depois de 4 anos, caiu de novo. Então, hoje, são produzidos 12,5 bitcoins a cada 10 minutos. Daqui 2 anos e meio, mais ou menos, isso vai reduzir pela metade de novo. Então, a gente tem, isso aqui é taxa de criação de Bitcoin, que a cada 4 anos vai caindo. E isso aqui é a quantidade de Bitcoins que vai sendo criados. E notem que a velocidade de criação vai reduzindo. Isso faz com que, isso leva a esse número mágico, né, que é bastante conhecido do pessoal que lida com isso, de que no máximo vão existir 21 milhões de Bitcoins. Não tem como criar mais do que isso. Isso foi feito para meio que replicar a mineração de ouro, que antigamente era muito fácil você encontrar ouro. Você estava andando na beira de um rio, via uma coisa amarela brilhante, olha, encontrei uma pepita. Hoje em dia isso não existe mais. O ouro que existia na superfície já foi todo encontrado. Depois o pessoal começou a encontrar em minas. Hoje
Ouro é encontrado apenas em locais profundos mesmo. As minas são de ouro são bem profundas. E então você teve bastante criação, né, bastante encontramento de ouro no início da história, e isso foi reduzindo com o tempo. Então hoje a taxa de criação de ouro é menor. E quando o Bitcoin foi criado, foi procurado replicar essa propriedade, de que você tem alguma coisa que é bastante, um dinheiro que é bastante criado no início e depois com o tempo ele vai caindo. O que é bastante diferente da forma arbitrária com que governos criam dinheiro, né? O governo pode literalmente criar um monte de dinheiro de uma hora para outra com uma canetada. Mas por que governos têm essa mania de ficar imprimindo dinheiro? Bom, porque existem 3 formas de governos se financiarem, tá? O governo pode cobrar impostos, ele pode emitir dívidas e ele pode imprimir dinheiro. Bom, a primeira forma é muito conhecida, né, que é criar impostos. Então, o que significa criar impostos? O governo vai pegar, sei lá, 20% da tua renda todo ano, né, e isso vai ficar para ele fazer os seus programas e tocar as suas obras e pagar os políticos e tudo mais, tá? Bom, cobrar imposto tem algumas limitações, tá? Em especial, uma que foi Andrew Laffer? Não lembro. Bom, o sobrenome dele é Laffer. Uma delas foi muito bem definida por esse cara aqui, chamado Laffer, que criou a curva de Laffer, né? Então, o que é que o Laffer diz? Ele diz que se a alíquota de impostos for 0, o governo não arrecada nada. Se a alíquota de impostos for 100%, o governo também não arrecada nada. Porque ninguém vai produzir nada se tudo que ele produz vai para o governo, certo? Então, você simplesmente vai parar de produzir. Ou, no mínimo, você vai sonegar pacas, né? Então, isso nos leva a entender que existe uma certa taxa que seria, né, uma certa alíquota, que seria a alíquota ótima, que é chamado mesmo de ponto de Laffer, né? Esse ponto máximo da curva, em que seria a alíquota de impostos em que o governo consegue ter a sua arrecadação máxima. Bom, então governos podem aumentar a sua arrecadação aumentando a alíquota de impostos, até certo ponto. E o problema é que a gente já meio que passou daqui, tá? Em praticamente todos os países do mundo. Então, é muito difícil o governo conseguir arrecadar mais cobrando mais impostos. Só que governos continuam cada vez gastando mais, porque é uma tendência natural do governo, da burocracia, aumentar de tamanho, certo? Ter cada vez mais despesas. Todo governo faz isso. Um bom exemplo é o governo americano, que começou desse tamanho. A alíquota de impostos, né? A arrecadação dos Estados Unidos no início do século XX era 2% do PIB, se não me engano, e hoje é alguma coisa próxima de 40% do PIB. Então, a gente pode considerar que o governo cresceu 20 vezes mais do que o PIB num período aí de cerca de 100 anos, tá? Então, e sem falar que imposto é uma medida muito impopular, porque ela aparece muito. Então, o presidente, né, chegar lá e dizer, a gente está aumentando os impostos, não sei o quê, todo mundo fica pé da vida, e o cara não vai ser reeleito, ele fica impopular. Então, não seria o expediente, digamos, mais simples, né, a primeira opção dos governos, tá? Segunda forma é que seria a emissão de dívida. Como é que funciona a emissão de dívida? O governo cria um papel dizendo, eu te devo R$1.000, e ele vende para alguém. Só que ele não vende por R$1.000, ele vende por 900, digamos. E aí essa pessoa depois vai cobrar R$1.000 do governo. Forma bem grosseira de explicar, tá? Mas seria basicamente isso.
Ou o governo emite um papel num determinado valor dizendo que vai te pagar tanto por cento ao ano, não sei. Né? Isso tudo é emissão de dívida. Pegar dinheiro emprestado do FMI, isso é emissão de dívida. Bom, e aí emitir dívida também tem um certo problema, porque chega uma hora que você não consegue mais tomar dívida, ou a dívida começa a se tornar muito cara. Se você é um cara que não tem dívida, está com as contas todas em dia, teu nome nunca foi para o SPC, nunca foi para o Serasa, e você vai no banco para pegar um empréstimo, você consegue um empréstimo com juros relativamente baixos. Agora, se você tem um histórico ruim, tá? Se você recebe, sei lá, 5 mil reais por mês, mas tem 5 cartões de créditos e está rolando a dívida deles o tempo todo, bom, você já está pagando um juro absurdamente alto. Né? Então, quanto menor é a tua possibilidade de saldar a tua dívida, mais caro o juro para você tomar novas dívidas se torna. Inclusive dívidas para saldar dívidas antigas. Né? Então, isso começa a girar uma bola de neve que também cria um problema. E é até bastante interessante que, isso aqui eu acho muito legal, que o Reagan, no discurso inaugural dele, lá em 20 de janeiro de 1981, né, no primeiro, Reagan teve 2 mandatos, né, então no primeiro mandato dele, ele chegou lá e disse, eu e você sabemos como indivíduos que nós não podemos viver além das nossas posses, além das nossas possibilidades, indefinidamente. A gente não pode ficar tomando dinheiro emprestado para comprar carrão e viver em casona e jantares caros, porque uma hora essa conta vai chegar. Por que com o governo isso seria diferente? Não é. O governo precisa controlar os seus gastos. E ele até entra com uma frase muito boa, dizendo que na crise atual, o governo não é a solução. O governo é o problema. Caramba, né? Que patada, né? Bom, aí ele assume, e o Reagan é um dos presidentes que mais aumenta a dívida americana. Se não ou mais. Né? Não, talvez o Obama seja pior, não sei. Mas é até bastante interessante que, na média histórica, os governos republicanos, que é o pessoal mais fiscalmente responsável, digamos, né? O pessoal que tem bastante esse discurso de cuidar da dívida, de não deixar a dívida aumentar, aumentaram mais a dívida americana do que os democratas, que é o pessoal que quer criar programa social, programa social, programa social. Então, qual é a moral da história? Não acredite no político, tá? O político ele vai te dizer uma coisa no palanque e depois ele vai fazer outra. Então, o discurso destoa bastante da realidade, tá? E, bom, e a terceira forma é imprimir dinheiro, né? E imprimir dinheiro é muito fácil. Tá? É quase que literalmente uma canetada você imprime dinheiro. Isso aqui é a quantidade de M0, tá? Agregado monetário M0, nos Estados Unidos, tá? Até a crise de 2008. M0 é o dinheiro rápido, é dinheiro espécie, depósito em conta corrente, tá? Basicamente. Então, e até a crise de 2008, isso estava abaixo de $1 trilhão. Aí vem a crise e o governo imprime um monte de dinheiro, cerca de 4 vezes mais, chega perto de... chega em $4 trilhões, depois cai um pouquinho. Né? Então, se a gente for considerar desse ponto até o pico, é multiplicar o valor a quantidade de dinheiro na economia por 5, basicamente. Mas aí você vai me perguntar, tá, Brusque, mas tu não disse que a inflação de preço é uma consequência da inflação monetária? Se o governo aumentou tanto assim a quantidade de dinheiro na economia, por que os preços não aumentaram tanto? Porque esse dinheiro ele não foi para a plebe, tá? Não é um dinheiro que o governo imprimiu e deu para as pessoas comuns. Isso é um dinheiro que o governo imprimiu e deu para banco. Então isso, na verdade, é o governo, né? Simplificando, mas traduzindo, né? Para uma língua mais fácil. Isso é o governo imprimindo dinheiro para salvar banco. Tá? Então, isso pelo menos mostra uma coisa, que imprimir dinheiro é muito fácil. Tá?
bem mais fácil do que as outras duas formas. Então por isso que os governos vão ficar imprimindo dinheiro para aumentar os seus gastos. Então o governo sei lá, o candidato vai te prometer fazer alguma coisa, vai prometer programas sociais, sejam eles quais for. Pelo menos uma parte desses programas ele vai ter que cumprir, porque senão vai pegar muito mal. Então, e não vai ter dinheiro para isso. E o que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir dinheiro. Tá? E aí, quando o governo imprime dinheiro, o seu dinheiro vale menos. Tá? Bom, dólar, mais um pouquinho de história. O dólar, ele vem o seu nome de Joachimsthaler, Vale de São Joaquim, na Bavária, que era uma moeda cunhada, né, em 1525, e daí em diante, tá? Esse local, o Vale de São Joaquim, ele ficou famoso por ele cunhar moedas muito boas, metal de boa pureza, né? Boa resolução na impressão, na cunhagem, né? E esse nome Thaler, com o tempo, ele vai se transformando em dólar. Os americanos, quando eles tiveram a sua independência, eles não queriam utilizar a libra, eles não queriam utilizar o dinheiro da Inglaterra, e também não queriam um dinheiro com um nome que lembrasse o dinheiro da Inglaterra, né? O que seria relativamente natural, porque libra vem de peso, né? Uma libra de ouro ou uma libra de prata é uma unidade de medida. Uma libra dá quase 500 gramas. E aí eles procuraram alguma moeda de alguém que fosse mais amigável deles, que no caso eram os espanhóis. Então, os espanhóis tinham a moeda chamada dólar e os americanos pegam o dólar daí. E o dólar vem, né, a história da moeda é um pouco complicada, mas o dólar ele era uma moeda atrelada ao ouro. Então, como eu falei, a história é complicada, então a gente vai simplificar bastante, mas o dólar no início do século XX, ele valia aproximadamente 1/20 de uma onça de ouro, né? Então, com 20 dólares você comprava um ouro. Então, isso é o que é chamado de padrão ouro. O padrão ouro significa que o teu dinheiro do governo, a nota, ela não é simplesmente um pedaço de papel. Ela pode ser trocada por alguma coisa, em geral, por ouro. Então, se você tem 20 dólares, você pode chegar no banco e trocar aqueles 20 dólares por uma onça de ouro e levar ouro para casa e guardar no teu colchão, enterrar no quintal, não sei, tá? Essa história vem e vai, tá, com o tempo, mas ela vai ter um acordo final da Segunda Guerra Mundial, que é o acordo de Bretton Woods, em que os outros países decidem que eles não vão mais atrelar as suas moedas no ouro, mas sim ao dólar. É feito um acordo entre o governo dos Estados Unidos e vários países, especialmente na Europa. E esse acordo dura mais ou menos até 1970. Tá? Então, 1971, entre outras coisas, o governo americano está com um problema que é a Guerra do Vietnã. Ele precisa imprimir dinheiro para matar pessoas e, bom, ele não pode fazer isso se ele não tiver mais ouro. Ele só poderia colocar mais dinheiro na praça, mais dólares na praça, se ele tivesse mais ouro. E as reservas de ouro dos Estados Unidos estavam baixando, inclusive, nessa época, porque países que tinham dólar acumulados estavam pegando esses dólares e trocando por ouro. Então, as reservas de ouro... Também, história complicada, tá? Mas, assim, tentando resumir bem grosseiramente. Então, por conta disso, o estoque de ouro dos Estados Unidos estava caindo. E o que é que o Nixon, né, um cara bem querido, que todo mundo adora esse cara, né, todo mundo gosta muito dele, o que é que Nixon fez? Nixon foi na televisão, tem vídeo no YouTube,
é só procurar, e disse que temporariamente ele estava suspendendo o acordo de Bretton Woods. Quando um político diz que algo é temporariamente, a gente sabe que uma grande chance disso ser para sempre. E a partir daí, a emissão de dólar nos Estados Unidos dá um salto. Os Estados Unidos têm muito problema, os americanos sofrem bastante com inflação alta nos anos 70, e aí episódios de inflação e hiperinflação começam a se espalhar pelo mundo todo. Especialmente em 1980, aqui no Brasil, por exemplo, foi um período de muita inflação até chegar ao Plano Real. E o governo americano seguiu imprimindo o seu dinheiro, e até a crise de 2008 lá a gente viu. Tá. Por algumas estimativas, o valor do dólar em 100 anos, entre 1913 até 2013, caiu numa razão de 1 para 20. Então, isso significaria aí 2.000% de inflação. Se a gente for usar o ouro como base e for fazer essas contas, a gente tem que, lá no início do século XX, uma onça de ouro valia $20 e hoje está valendo 1.200, 1.300 dólares. Então a gente teria aí uns 5.000% de inflação. E aí eu sou obrigado a fazer a piada, O Brasil conseguiu fazer em 12 meses o que os Estados Unidos levou 100 anos para fazer. Chupa Estados Unidos. Mas piadas à parte, Então dá até para ver por esse gráfico, que a história, não é tão simples, ela é bem complicada. E antes disso é pior ainda, porque você tem a Guerra Civil Americana e por aí afora vai, Mas dá uma boa ideia do estrago que o governo faz para o seu dinheiro, tá? Isso aqui, fazendo uma exposição bem rápida, são alguns gráficos que eu reuni de valor de moedas ao redor do mundo em relação ao dólar. Mas se dólar é uma moeda ruim, digamos assim, por que utilizar o dólar como referência? Bom, primeiro que a gente não tem uma referência muito melhor do que isso. O valor do ouro, por exemplo, tem problemas, até mesmo pela própria manipulação da moeda, as pessoas vão querer mais ouro, e aí isso faz com que o valor do ouro suba mais do que seria, digamos assim, o correto, se é que existe um correto. Mas o grosso da economia mundial é feito em dólar. Então, isso faz com que a liquidez do dólar seja muito alta, e o dólar pode ser considerado uma moeda relativamente estável. Ela cai de valor com o tempo, mas, digamos, cai com uma taxa relativamente previsível, assim. Então, a gente até pode comparar outras moedas com o dólar, tá? Não é uma comparação tão ruim assim. Isso aqui é o real em relação ao dólar nos últimos 5 anos, e a gente vê que teve uma queda considerável, Isso aqui é o euro em relação ao dólar, tá? Que também teve uma queda. Quando eu fiz essa palestra pela primeira vez, a gente estava por aqui, se não me engano. Então, tinha acabado de ter essa queda. Os gráficos até perderam um pouco a graça, mas eu mantive eles porque eles começaram a mostrar algumas coisas um pouco diferentes, tá? Como, por exemplo, isso aqui, tá? O que é isso? Isso é o euro valendo mais? Não, isso é o dólar valendo menos. Porque a gente vai ver isso aqui nos outros gráficos também. E o que é que aconteceu? Comecinho de 2017, Trump assumiu. Então o Trump trouxe incerteza para o mercado sobre o que é que ele ia fazer, como é que o dólar ia se comportar, etc. E com isso o valor do dólar foi caindo. Consequentemente, o valor das outras moedas foi subindo. Tá? Então, isso aqui é a Libra. A gente tem o Brexit, mas já vinha caindo antes. E também subindo a partir do começo de 2017. Isso aqui é o dólar canadense. Isso aqui é o dólar australiano. Bom, mas isso são economias. Isso aqui é o ien japonês, bem estranho, porque o Banco Central japonês tem feito umas manipulações de moeda bem loucas, tá? Por isso essas coisas aqui.
é difícil a gente falar rapidamente sobre isso, tá? Mas, ok, isso seriam, digamos, as economias de primeiro mundo, né? Como é que ficam, assim, as economias emergentes? Bom, se a gente for desconsiderar a partir de 2017, quando o Trump assume, né? China, o valor de sua moeda vinha caindo. A Índia já tinha tido uma queda grande. A Rússia já tinha tido uma desabada. A Bolívar. Esse gráfico, ele está aí assim meio que pela zoeira, né? Porque o Bolívar venezuelano, ele nem ao menos tem uma cotação confiável em relação ao dólar. Porque o governo diz uma coisa e o valor dele, né, no mercado negro, né, esse mercado negro tão malvado, né, é outro completamente diferente. Né? O mercado negro nada mais é do que as pessoas fazendo negócio, né, trocando bolívar por ouro, por dólar, por exemplo, segundo as regras e valores que eles acham adequados. É só isso que é o mercado negro. Tá? O único problema do mercado negro é que ele é ilegal, mas ele, em hipótese alguma, ele é imoral, bem pelo contrário. Então, o Bolívar acaba sendo essa zona. Mas é engraçado não, né? Mas é interessante, se vocês forem procurar isso aqui nos jornais, essas datas no jornal vai ter notícia ruim. Tá? Então, é uma demonstração de que quando o governo faz alguma lambança, o valor da moeda desaba. E isso aqui é o dólar venezuelano frente ao real também, mas é pego um pouco mais moderno, né? A desabada absurda que isso deu, né? Caiu para... Está bem difícil de ler aqui, mas é 0,00005, sei lá, tá? Ou seja, vale nada. Isso aqui é o Bolívar venezuelano frente ao Special Drawing Rights, que é uma cesta de moedas do FMI. Tá? Então, desabada. Tá? Bom, previsões econômicas é de dar medo. Né? Assim, isso aqui também seria uma exposição meio longa para explicar, mas isso é bem resumidamente, é o juro dos títulos da dívida dos Estados Unidos em 10 anos. Tá? Então, é quanto o governo americano tá te pagando para emprestar dinheiro para ele. Né? Isso vinha caindo. Né? E essa curva de tendência, né? Essa linha de tendência, digamos, ela foi quebrada aqui. Tá? O governo americano começou a aumentar o juro da dívida e a gente não sabe muito bem como é que essa história vai acabar. E isso aqui é uma outra coisa também para expor bem rapidamente, que é assustadora, tá? Mas assim, essas coisas que eu estou colocando aqui rapidamente, quem tiver interesse depois vai e pesquisa, né? Procura pelo título do gráfico, você vai encontrar um texto explicando essa história. Tá? Então, isso aqui é a quantidade de dinheiro, de certa forma, na economia. Então, o PIB mundial está em 55 trilhões de dólares. A quantidade de dinheiro duro, né? Dinheiro poderoso, né? Que seria ouro e prata, tá? Dá 2 a 4 trilhões de dólares. O que é bastante interessante, tá? Tipo, isso seria meio que uma demonstração de que como você não precisa ter uma quantidade muito grande de dinheiro na economia para fazê-la girar, tá? Porque o dinheiro troca de mão, tipo, sei lá, cerca de uma vez por mês facilmente. Então, se o teu PIB for 10 trilhões de reais, com 1 trilhão de real, essa economia gira fácil, né? O PIB, né, 10 trilhões ao ano, com 1 trilhão fixo de reais, você conseguiria tocar essa economia facilmente, tá? Mas aí você tem as ilusões de dinheiro, tá? Que são as notas físicas, que é o dinheiro de papel.
cerca de 2 trilhões. Tá, para um PIB de 55, não é muito. Mas aí você começa a ter outras formas de dinheiro. Você começa a ter os débitos do governo, em que soma, só nos Estados Unidos, 11 trilhões. Na verdade, a dívida total dos Estados Unidos já é maior do que o PIB deles, está em 21 trilhões de dólares, se não me engano, enquanto que o PIB está perto de 20. E o Trump adicionou mais 1 trilhão agora na dívida. Não sei como é que vai ficar essa história. Não parece que vai acabar bem. Aí você começa a ter derivativos, né, outros ativos, né, ativos e derivativos. E aí você começa a ver como você tem um punhado de dinheiro empilhado numa quantidade relativamente pequena de riqueza. Tá? Então, o que significa isso? É uma boa pergunta, tá? Não é uma pergunta fácil de responder, mas a gente pode dizer que isso aqui talvez não tenha esse valor que o pessoal está dando. E a hora que o pessoal começar a se tocar disso, provavelmente o valor disso aí vai cair bastante. Tá? Então, Bitcoin é bolha? Não sei, talvez Bitcoin seja o alfinete que vai estourar essa bolha. A gente não sabe, tá? Bom, e aí só para fazer um comparativo rapidinho também. Isso aqui é Bitcoin. Isso aqui isso é Ethereum. Isso é Dash. Isso é Litecoin. E isso é Monero, tá? Aqui não está incluído aí o último mês, né, a última semana, tal, em que o Bitcoin estava um pouco mais baixo, depois subiu de novo, mas muda pouco o gráfico. O que é que a gente consegue entender aqui? Parece que o Bitcoin deu uma valorizada além da conta. Tinha uma galera achando que o valor não ia parar de subir nunca, até que uma hora algumas pessoas começaram a mudar de opinião, começaram a vender e o valor começou a desabar, e provavelmente a gente está num valor realista. Tá? É muito difícil você falar em valor correto de qualquer coisa, porque valor é subjetivo, né, como a gente falou antes, e as pessoas valorizam as coisas conforme as expectativas que elas têm para o futuro. Então, se eu acho que o Bitcoin vai valer 50 mil dólares daqui 10 anos e eu não preciso de dinheiro hoje, a que valor eu estou disposto a vender um Bitcoin? 50 mil dólares. Né? Outra pessoa vai ter outros valores, vai ter outros números na sua cabeça. Então, isso muda. Vai ter gente que acha que o valor do Bitcoin vai cair para 1.000 dólares. Então, se eu chegar para... Bom, essas pessoas não têm Bitcoin, né? Mas, digamos, daria para fazer uma aposta, né? Por exemplo, com essas pessoas, né? Que isso aí seria... A gente vai entrar num outro assunto que acho que vai ser ele que vai falar. Que seria a questão de investimentos, né? De apostar na subida e na queda. Né? Isso aqui é só assim uma comparação, né? De qual foi a subida no período de um ano de vários índices de bolsa e qual foi a subida do Bitcoin até aproximadamente agosto do ano passado, e depois disso deu mais uma estourada. Né? Subiu muito. Tá? O quanto disso é real é discutível. Mas é interessante, e isso aqui já é bastante desatualizado, isso é uma estimativa que foi encomendada pelo Santander. Isso foi feito quando o Bitcoin estava a 625 dólares, então isso deve fazer aí uns 2 anos mais ou menos. Um pouco mais, acho. Então, se os investidores de ouro investirem 1% em Bitcoin, o valor vai para 3.500, né? Ou seja, multiplicaria por 5, por exemplo. Se Bitcoin se tornar moeda global para e-commerce, 11.500 dólares. E, hoje a gente já está mais ou menos por aqui, né? Então,
isso demonstra duas coisas. Uma, né? Se a gente for pegar e trocar os valores aqui, né? Colocar aqui o valor de hoje e pôr proporcionalmente, dá para ver que tem uma boa possibilidade de subida de valor de Bitcoin, porque os investidores de ouro ainda não investiram 1% de Bitcoin, por exemplo, né? Mas, por outro lado, também mostra como é difícil você ter previsões, porque isso não aconteceu e o valor ultrapassou, certo? Então, é bastante complicado. Inclusive, o valor do Bitcoin hoje, né, a capitalização de mercado, é um outro termo interessante para a gente colocar. A capitalização de mercado de uma empresa é quanto vale uma ação vezes o número de ações dessa empresa. Então, se eu tenho uma determinada empresa que tem 1 milhão de ações e cada ação vale R$10, então 10 vezes 1 milhão, 10 milhões, então o valor de mercado, a capitalização de mercado dessa moeda é 10 milhões de reais, tá? Grosso modo também, mas basicamente isso. E essa pelo menos é a maneira como a gente entende a capitalização de mercado de Bitcoin, e isso tem sido bastante discutido, se isso é uma forma adequada de valorar o mercado, mas discussão longa. A questão é que, se a gente for pegar a quantidade de moeda, né, quanto vale os dólares, né, os euros, os ienes, isso aqui é o yuan chinês, isso aqui é o renminbi indiano, se não me engano, tá? Bitcoin em sexto lugar. Se não me engano, o Bitcoin já pulou para quinto, tá? Então, Bitcoin está aí entre quinta e sexta moeda mais valiosa no mundo, pela capitalização do mercado, tá? Então, é interessante, é grande, tá? O que exatamente significa, de novo, difícil dizer, tá? Claro, Bitcoin tem um problema bastante grande, que é a volatilidade, outro termo importante, né? Volatilidade significa que valor dessa coisa, né, sobe e desce muito. Então, como eu falei antes, o dólar é uma moeda relativamente estável, né, então a volatilidade dele é mais ou menos baixa. Isso não acontece com o Bitcoin. Como o Bitcoin é uma coisa muito nova e a gente não sabe o que vai acontecer com ele, como eu disse, a gente sabe qual vai ser a oferta de Bitcoin, mas a gente não sabe qual vai ser a demanda por Bitcoin. Então, isso é uma grande incógnita, e isso faz com que o valor do Bitcoin e de todas as outras criptomoedas sejam muito suscetíveis a notícias ruins ou notícias boas ou manias ou depressões, né, que aconteçam, euforias e depressões que aconteçam no mercado. Então a gente teve acho que é justo dizer que a gente teve uma euforia grande no final do ano passado, uma depressão grande nos primeiros meses desse ano, e agora a gente vai ver para que caminho isso vai seguir. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Bitcoin já caiu 94% em alguns meses, quando teve o hack da Mt. Gox. O valor caiu de 32 para 2 dólares. Tá? Já teve meio que recentemente, né? Em setembro do ano passado, num período de 13 dias, o valor do Bitcoin caiu 40%. Tá? Isso aqui está desatualizado porque caiu mais, né? Mas nesse ano o Bitcoin caiu cerca de 70% mais ou menos, né? Desde pico ali de perto de 20 mil dólares, caiu para perto de 6 mil dólares. Então, bom, é volátil, sim, é volátil. O que isso significa? Bom, se você gosta de risco, né, aí depende muito das preferências de cada um. Né? Se você está a fim de apostar, aposte, mas as regras de ouro de investimento, né, não invista mais do que você está disposto a perder e não invista em coisas que você não conhece. Então, ok, agora, né, esperamos que você comece a conhecer um pouco mais de Bitcoin. E quanto ao quanto você vai investir nisso, se você está pensando em Bitcoin como investimento, o que nem é o meu foco, né? Invista o dinheiro da cachaça, não o leite das crianças, como diz o Fernando Urich, né? Bom, e se a gente for fazer uma comparação
entre as 3 formas de dinheiro que a gente mais discutiu hoje, né? Ouro, dinheiro fiat, dinheiro do governo e Bitcoin, a gente pode dizer que ouro é legal porque ele é escasso, né? E escassez é uma propriedade importante para o dinheiro, né? Você não pode utilizar uma coisa que não seja escassa como dinheiro porque ele não vai ter valor. A gente não pode utilizar ar ou folhas de árvore como dinheiro porque isso tem muito e não vai ter valor nenhum. Então a gente precisa utilizar uma coisa que a quantidade seja limitada. Ouro é legal por causa disso, ouro é legal porque é durável, razoavelmente portável, né? Em valores pequenos é bom e assim vai. Dinheiro do governo não é escasso, não é durável, mas é portável, tem outras vantagens. Bitcoin, dá para dizer que bate praticamente as outras formas de dinheiro em tudo, exceto o fato de que ele não é largamente adotado. Tá? E isso a gente ainda vai ver o que é que vai acontecer. Uma tecnologia leva um certo tempo para ser adotada. Existe uma curva bastante conhecida, né, que é a curva em S, que é a curva de adoção. Tá? Então, se a gente for pegar, por exemplo, refrigeradores. Ninguém tinha refrigerador. De repente, refrigeradores são inventados. Apenas gente muito rica consegue ter refrigeradores. Gente muito rica está comprando ventilador e pagando uma grana, refrigerador, e pagando uma grana por isso, né? Então eu acho que eu vou começar a fabricar geladeira também. E aí competidores vão entrando no mercado, o preço do negócio vai caindo, tal, ele vai se tornando mais popular, até que chega um momento em que praticamente todo mundo tem geladeira em casa. Isso talvez aconteça com Bitcoin, a gente não sabe, e a gente também não sabe em que ponto a gente está da curva de adoção. A gente não sabe se a gente está embaixo, a gente não sabe se está lá em cima. Né? Lá em cima eu acho bastante difícil, né? Mas a gente está aqui, bem no início, ou a gente está chegando nesse joelho, não se sabe. Tá? Mas eu acho que há um potencial grande para crescimento. Isso é importante não apenas para pensar em Bitcoin como forma de investimento, mas também como uma tecnologia que veio. Eu realmente não sei se Bitcoin vai existir daqui 10 anos, mas eu tenho certeza de que a tecnologia vai existir daqui 10 anos. Você não apaga uma ideia. Então, conforme Bitcoin e outras moedas forem sendo adotadas, vai existir um mercado para pessoas que conhecem isso, para pessoas que saibam lidar com isso, como investimento, como programadores, como criadores de interface de usuário, como criadores de web page, como criadores de negócio, como empreendedores, e por aí fora vai. Tá? Então, existe um mercado muito grande para se trabalhar na área, e eu acho que isso seria a coisa mais interessante. Né? Eu estou estudando o assunto e aqui dando palestra justamente porque eu acho que a tecnologia é muito interessante, muito importante, e eu não vejo Bitcoin como um esquema para ficar rico rápido. Eu vejo Bitcoin como um esquema para ficar mais livre, uma forma da gente ficar talvez mais livre das peripécias que o governo faz com o nosso dinheiro. Tá? Recomendações de leitura, 2 livros que eu acho excelentes, é A Desnacionalização do Dinheiro, do Hayek, e O que é que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard. Tá? Os 2 livros estão disponíveis em português gratuitamente na internet, é só ir no Google digitar e baixar o PDF, o e-book ou o EPUB. Tem vários formatos, tá? Traduzidos em português. Então, não é porque você não quer ir até a livraria ou porque você não quer gastar dinheiro ou porque você não sabe inglês que você vai utilizar isso como desculpa para não lê-los. Tá? Livros muito, muito legais e altamente recomendados. E por hoje, o assunto é isso.